Fala, boa tarde. O áudio tá bom aí? Tá chegando beleza o áudio aí? Se estiver ouvindo aí, dá um salve aí, um ok, um legal, qualquer coisa, beleza? Dá mais uns 2 minutinhos aí. Show, irmão, valeu. Mais um minutinho aqui rapidinho. Só finalizar um roteirinho aqui básico que eu fiz aqui, ó. Tá mais um rabisco do que um roteiro. Pronto. Então, vamos lá, né? Vou começar à medida que o pessoal for entrando aí, vai pegando o fio da meada e a live também vai ficar salva. Beleza? Primeiro, vou começar a explicar por que dessa live, né? Essa live era para ter sido feita semana passada. Eu já tinha feito uma programação para ela ter rodado semana passada. Mas como eu tinha feito outra live e tinha alguns outros conteúdos que eu queria dar prioridade e finalizar logo, eu deixei essa live para hoje. E a live vai ter um viés um pouquinho mais direcionado assim para o pessoal com menos experiência na academia, de iniciante até o pessoal iniciante zerado totalmente, eu acho que vai ficar um pouco perdido, mas o pessoal que está na academia já, que tem pouca experiência, eu acho que vai conseguir visualizar muitas das situações que eu vou falar aqui hoje. São erros comuns que eu já cometi quando eu comecei, são erros que eu observo muito as pessoas cometerem ainda na academia. A gente começa a ficar com um olhar um pouquinho mais crítico na academia, nas coisas que as pessoas vão fazendo no treino. E são erros que eu fui apontando aqui, e ao final tem algumas perguntas aqui, eu separei, foram 5 perguntas que o pessoal deixou nas caixinhas aí, de anteontem para hoje. E eu vou começar aqui a fazer, vai ser na verdade essa live vai ser no formato mais ou menos de um bate-papo, não vai ser especificamente uma live no formato de uma aula com um assunto específico que eu vou tratar. Vão ser vários pontos, como um bate-papo mesmo. O pessoal que tiver alguma dúvida de alguma coisa que acontece na academia, que visualiza, pode ir falando aí que ao final aqui eu vou respondendo, beleza? Eu tô com papel e caneta aqui, eu vou anotando para responder no final. Mas então, vamos lá começar. Eu fiz um post semana passada, um vídeo no IGTV e depois eu resumi num post em 5 tópicos, sobre alguns erros que eu acho muito comuns que eu vejo o pessoal que tem pouca experiência na academia cometer. Beleza? Eu separei esses 5 aqui, que vão ser os 5 iniciais, mas eu vou falando dos outros ao longo da live. O primeiro deles é treinar com dor muscular. Por que eu não indico você treinar com dor muscular? Principalmente quando você é iniciante, a dor muscular ela é um indicativo de que você ainda está na recuperação de um processo inflamatório por conta do desgaste que seu músculo sofreu, de certa forma do dano muscular que ele sofreu e que ele ainda está em recuperação. Essa dor muscular é indicativo justamente disso aí. E quando você não permite que seu corpo recupere e você dá novamente um estímulo naquele mesmo grupo muscular, você está acentuando um estado inflamatório que ainda não se normalizou. Então eu não indico que você, que ainda não tem experiência, está com pouco tempo na academia, treine focado em ter muito dano muscular, focado em ficar dolorido, e nem que você treine antes de que esse estado inflamatório, de que esse músculo muito dolorido se recupere. Por quê? Você perde força quando você treina com dor muscular, você não consegue explorar a amplitude do movimento, e fora que você não permite que seu músculo se recupere. Se você ficar fazendo isso a longo prazo, você vai estar entrando num processo que a gente chama de overreaching, né? Que é uma perda do rendimento e que vai conduzir ao overtraining, que é realmente um estado já é um pouco mais complicado, beleza? Então esse processo que vocês que já acompanham aí, que já viram o conteúdo, sabem, tem o quê? O estímulo dá uma quedazinha no rendimento, você precisa de uma recuperação para dar um novo estímulo. Então funciona basicamente assim durante toda a periodização. Se você, antes do seu corpo se recuperar, você dá um novo estímulo, ou seja, sem ele ter se restabelecido daquele estímulo anterior, você está fazendo com que você coloque uma curva descendente, beleza? Então eu não indico que você treine buscando dor muscular, treine buscando ficar dolorido, e nem que você volte a treinar aquele grupo muscular sem que aquela dor tenha melhorado. O mesmo serve em relação ao pump. Tem gente que treina só focado em pump
Não, irmão, overtraining não é uma coisa comum, na verdade. O overtraining, na verdade, é um erro de planejamento. Não é uma coisa comum de acontecer, não, e nem é um processo rápido de acontecer, entendeu? O overtraining é um processo muito lento, leva muito tempo para você chegar no estado de overtraining. Então, assim, na verdade, você chegar num ponto de você ter um overtraining é porque você errou no planejamento. Simplesmente isso. É um erro de cálculo, né? Uma irresponsabilidade, na verdade. Mas não é comum, não. Não é comum nem marombeiro. Todos podem ter, podem. É só fazer um treino mal planejado ou ficar dando porrada em cima de porrada sem descansar. Beleza? Mas comum não é, não. Voltando aqui, a mesma coisa o pump. Quando você vai para academia só pensando em pump, não, eu quero levar meu músculo, eu quero sair da academia inchado. O pump ele tem sua função no processo de ganho de massa muscular, tem sua função no processo de hipertrofia, mas o pump ele não tem que ser o foco do seu treino. Seu treino não pode ser focado em você ter pump. Existem outros mecanismos que você tem que estar inserindo, outros tipos de estímulo, principalmente o estímulo de carga, de progressão de carga. E esse estímulo não precisa de falha muscular, não precisa de dor, não precisa de queimação no músculo. E o pump vai acontecer com esse tipo de treino. O pump nada mais é do que um acúmulo de líquido dentro do músculo ali, que vai deixar seu músculo com aspecto inchado. Quando você treina com cargas altas, você também tem isso. Você não tem um pump acentuado como você quando você treina ali até o desgaste, aquela queimação do músculo, que seu músculo você fica sem conseguir fazer a contração mais o movimento. Não é um pump na mesma proporção, mas é um pump que é funcional. Um pump que ele vai ter muito mais utilidade porque ele vai estar associado ao principal dentro do processo de ganho de massa muscular, que é justamente o estímulo de carga e de progressão de carga. Beleza? Então, vamos riscar aqui esses dois pontos. Um terceiro ponto aqui, eu bato muito nessa coisa de progressão de carga, né? De progredir carga, de você trabalhar com cargas elevadas. E quando eu falo cargas elevadas, eu percebo que muita gente fica na dúvida, principalmente quem chega na academia há pouco tempo. E é comum, você chega na academia e você fica sempre observando o treino do outro. Eu não vou dizer que é errado, é comum, é natural. O ser humano está ali, ele está sempre observando as pessoas ao redor. E aí o que você não pode se deixar levar é que você tome como referência a carga ou a forma de treinar da pessoa que está à sua frente ou do seu lado. Então assim, quando eu falo usem cargas altas, a referência de carga alta é você, certo? Quando eu falo cargas altas ali de 70%, 80%, que é de moderado a alto, a referência é sempre você. Então, se o cara do seu lado está treinando supino com 50 kg de cada lado, não significa que aquilo seja uma carga alta. Pode ser uma carga alta para você, pode ser uma carga que você nem consiga fazer, pode ser uma carga moderada para ele, pode ser uma carga alta para ele. Então, carga é muito individual. Leve em consideração que a carga é sempre tendo você e sua individualidade como referência. Então, quando eu falar aqui com você, treine pesado, treine com cargas altas e progrida a carga, é sempre tendo o seu último treino e a sua individualidade como referência, certo? O seu percentual de repetição máxima como referência. Tranquilo? Então, anotem isso. E é um erro muito comum de quem tenta progredir carga, tentar fazer progressões muito acentuadas. Tipo, você está fazendo ali um exercício com 10 kg de cada lado, e aí quando fala assim, aumenta o peso, aí você quer colocar 5. Você coloca 5 de cada lado, são 10 kg a mais em cada repetição que você vai fazer. Então assim, é de certa forma uma progressão de carga um pouco exagerada, na maioria dos exercícios, principalmente para quem está começando. Então não esqueçam, use as anilhas pequenas. Então assim, quando a gente faz o cálculo de tonelagem, né, que chama assim o cálculo de volume total de treino, a gente conta séries, repetições e carga. Então imagine que você aumentou 1 kg de cada lado numa barra, você aumentou 2 kg por repetição. Se você faz 10 repetições, você aumentou 20 kg de tonelagem. Entendeu? Então isso é uma progressão relativamente muito boa. Entendeu? Então comecem a considerar que os pesos pequenos, eles são os mais importantes, principalmente quando você vai chegando em níveis um pouco mais avançados, que progredir carga vai ficando cada vez mais difícil, você vai ter que fazer progressões cada vez menores. Eu não sei se vocês acompanham, tem alguns Instagrams aí de treinadores que defendem também esse uso de cargas altas. São treinadores que inclusive eu sigo, se você olhar no meu Instagram você vai ver. O que acontece?
vocês vão ver que eles fazem reporte dos alunos deles. O que é que os caras fazem? Eles usam aquelas caneleiras que as meninas usam para fazer glúteo, com caneleira, etc e tal, de meio quilo, de 1 quilo, para poder somar ali. A máquina tá zerada, você vai lá, bota um halteres de 1 quilo, um halteres de 2 quilos, de 3 quilos. Então assim, isso é progressão de carga, beleza? Então, um outro erro comum é, desculpa, exagerar muito na carga e acabar se perdendo, o corre o risco de lesionar. Tranquilo? Uma outra coisa que... Não, isso aqui eu vou deixar por último, porque é uma cerejinha do bolo, vou deixar por último. Vou falar desse outro erro muito comum aqui. O abuso de método de treinamento. Pessoal, o básico funciona. Vocês vão sempre estar me ouvindo falar aqui que o básico não erra, certo? Na dúvida entre fazer um treino muito avançado e um treino básico, vá sempre no básico. Principalmente, lembrando que eu estou falando aqui para o pessoal com um pouco menos de experiência na academia, o básico, ele tem sempre que ser o carro-chefe do seu treino. Então assim, se você vai começar seu treino ali, vai começar fazendo um drop set, já está errado, certo? Digamos que por conta do período de pandemia, eu considero que as pessoas estão tendo um pouco de dificuldade em manter treinos mais longos. A maioria das academias, principalmente para quem está treinando em academia de rede, que tem um controle um pouquinho mais restrito, o que acontece? Eles ficam controlando o tempo que os alunos estão na academia. 1 hora. Eu não sei se está acontecendo em todas as academias. Aqui eu treino particularmente, não está acontecendo. Eu consigo fazer meus treinos ali de 1h20, 1h30, 1h40, dependendo do treino. Meu treino de perna ele chega a durar um pouquinho mais. Mas assim, você pode sim, no caso de uma necessidade, colocar um método, mas deixe para o final do treino. Apesar de que eu não indico que iniciantes abusem de métodos. Eu não indico que iniciantes tenham métodos assim como algo fixo no treino. Talvez por necessidade de tempo restrito, você coloque ali ao final do treino um método para poder dar um complemento, para poder complementar o volume e reduzir um pouquinho do tempo do treino, para poder caber o treino naquele horário restrito. Tudo bem, mas se você tiver tempo, a base do seu treino tem que sempre ser o básico. Treino, zona de repetição ali e descanso, certo? Série, zona de repetição, descanso. Deixa método para quando você for mais avançado, deixa método para um caso específico de que você precise restringir o tempo de treino e sempre deixando para o final, quando você já está um pouco mais cansado e você pode trabalhar com essa redução de carga e intervalo reduzido, beleza? Vê aqui. Tava treinando com peso alto um tempo, só que agora eu baixei quase todos nos aparelhos, o que pode estar acontecendo. Essa redução foi porque você não conseguiu manter as cargas? Foi isso? Você não conseguiu manter as cargas? Responda aí, para ter mais ou menos uma ideia do que aconteceu. Então, outro erro muito comum, certo? Abuso de método de treinamento. Você não se torna um praticante de musculação avançado porque você está usando um método avançado, certo? Você está colocando o carro na frente dos bois. Então, na dúvida, aposte sempre no básico. Tô esperando, meu irmão. Diga aí se essa redução foi porque você não conseguiu manter os pesos nos aparelhos. Vamos lá para outro erro muito comum que eu observo que as pessoas não fazem. É o seguinte. É não anotar o treino. Uma das coisas que eu sou muito chato em relação a isso. O pessoal que está lá no projeto da mentoria... Sentindo mais puxado, não tô conseguindo fazer mais 10 séries. Isso aí, mais 10 repetições, mais de 10 repetições. Porra, velho, 10 repetições tá ótimo, pra que você quer fazer mais de 10, velho? 10 repetições tá ótimo. Ó, o que pode estar acontecendo é o seguinte, você tá querendo manter a mesma zona de repetição aumentando carga, isso aí você realmente não vai conseguir. Você não ganha força assim de uma hora pra outra assim, não. Se você aumentou a carga, é natural que você reduza um pouco a zona de repetição. Mas ó, existe uma tabelinha de percentual de RM. É uma estimativa, mas funciona muito bem. Sabe aquela máxima que o pessoal fala assim, que para hipertrofia a zona de repetição é de 8 a 12? É por quê? Porque
uma estimativa que se faz com a porcentagem de repetição máxima é que 70% da sua RM você faria mais ou menos 12 repetições e 80% da sua RM você faria 8 repetições. Daí que surge aquela coisa de que de 8 a 12 repetições, ou seja, trabalhando numa carga de moderada a alta de 70% a 80% da sua repetição máxima, você teria uma boa zona de hipertrofia, considerada zona ótima, né? Que é a intensidade moderada. Moderada puxada mais para o alto. Então, assim, você fazer 10 repetições conseguindo aumentar a carga, tá excelente, velho. Tá excelente. Entendeu? O problema é, se você na semana anterior, com aquela carga mais alta, conseguiu fazer, por exemplo, 12 repetições, e na semana seguinte, com a mesma carga, você só conseguiu fazer 10. Isso aí é sinal de que, por exemplo, o volume pode estar alto. Entendeu? Ou você baixa um pouquinho a carga, mas se a carga já está estabilizada, você pode reduzir um pouquinho a série, ou você pode aumentar o tempo de descanso. Beleza? Mas assim, considerando 10 repetições, você querer fazer mais que isso, eu acho que tá excelente, velho. Não tá ruim não. Viu? Vamos lá. Voltando aqui ao que eu tava falando, em relação, eu sou muito chato com esse negócio de anotar treino. Eu sou chato pra caralho com isso, velho. Os meninos estão na mentoria lá, quem não tá ligado do projeto de mentoria foi o seguinte, a página ela fez um mês de aniversário no dia 13 de janeiro, certo? E aí eu fiz um projetozinho, começou com uma brincadeira, mas a galera abraçou e falei, não, vamos levar a sério porque parece que é legal. Eu sorteei 2 seguidores para fazer um acompanhamento durante 2 semanas com ele, tirando dúvidas, num grupo fechado no Telegram, que eles tivessem um pouco mais de acesso, assim, mais fácil para tirar dúvidas. Não que o acesso no Instagram não fosse fácil, mas eu queria algo mais específico. Se eles tivessem necessidade de mandar vídeo de algum exercício para que eu fizesse a correção, etc e tal, eu estava lá sempre ajudando, tirando dúvidas sobre alimentação, sobre nutrição, certo? Essa semana a gente teve uma discussão muito boa, eles tiraram dúvidas sobre algumas questões em relação ao hormônio, né? Sobre uso de testosterona, e a gente tirou dúvida, a gente discutiu, eu expus meu ponto de vista, falei para eles, inclusive jogando balde de água fria, dizendo que não era o momento, beleza? Então assim, foi uma discussão muito legal, foi um projeto muito legal que assim, pra mim, foi muito enriquecedor, tá sendo muito enriquecedor fazer parte desse projeto, beleza? Mas vamos voltar lá. E eu enchi o saco dos meninos em relação a anotar o treino. Você não tem como ter referência da sua evolução se você não anota seu treino, certo? O melhor indicativo que você pode ter de evolução é anotar treino. Você vai lá, anota. A princípio você vai se sentir meio alienígena na academia, de você estar com um caderninho, ou no final de cada exercício você ir lá no celular e anotar no bloco de notas. Mas assim, depois você vai conseguir, se você fizer uma retrospectivazinha de 2, 3 semanas, você vai conseguir ver nitidamente aonde você evoluiu, onde você regrediu, onde você estagnou. Beleza? Então, um erro muito comum que as pessoas cometem, principalmente os iniciantes, é ficar fazendo treino à mercê da sorte, à mercê da memória. Se você chegar para perguntar a ele em que carga ele estava trabalhando semana passada, ele não vai saber, ele não vai lembrar. Quantas repetições ele fez, ele não vai lembrar, ele não vai saber. Certo? Então, a coisa que eu bato para vocês é anotem o treino. Anotem no bloquinho de notas do celular, todo mundo tem um bloco de notas no celular. Certo? A galera que é mais chata, tipo eu tenho uma folha de papel, eu anoto no celular e depois eu jogo pro papel e depois jogo numa planilha no computador, porque assim eu tenho um controle um pouquinho melhor. Beleza? Sim, isso estava acontecendo antes, fazia 10 de boa com a carga. Hoje estou tendo que baixar a carga para conseguir fazer. Gui, você pode ter aumentado ou aumentado demais a carga, certo? Ou você aumentou demais a carga, ou o volume ficou alto e você precisa dar um descanso maior, um intervalo maior entre um treino e outro, certo? Se você não está conseguindo manter de uma semana para outra a mesma zona de repetição, a mesma 10 repetições, né? A mesma quantidade de repetições com a mesma carga, ou o aumento de carga foi muito grande, mas eu acho que não foi, porque se você conseguiu fazer, é porque você pode. Eu acho que pode ser uma questão de o volume de série estar mais alto, você reduz série e quando você passar 2 semanas mais ou menos, você aumenta, você vai vendo como é que seu corpo vai respondendo, certo? Mas se você está se sentindo bem com a carga, eu não indico que você baixe não, eu prefiro que você reduza no volume de série, eu acho mais interessante. Você reduz no volume de série e aí depois você vê como é que seu corpo vai respondendo. Tranquilo? Ou então dá um intervalo de descanso maior. Beleza. Pronto, aí vamos lá.
O último, mas não menos importante dos erros, eu queria ter falado ele primeiro, esse aqui primeiro. Mas não tem problema eu estar falando agora não. Eu só quero frisar para vocês que considerem esse aqui como um dos mais importantes de todos. Execução ruim. Execução ruim, para mim, é um dos piores males que eu vejo nas academias hoje. Hoje em dia, uma das coisas que eu mais vejo acontecer nas academias de errado é execução ruim. E qual é o problema da execução ruim? Quando você está começando, nenhum, a princípio, nenhum. Por quê? Porque a carga é leve, você não percebe que está executando errado, o exercício está fácil, você faz rápido, não presta muita atenção. Mas o problema vem depois, quando você precisa progredir carga, quando você precisa fazer o exercício um pouquinho mais pesado. Aí você sente a diferença. Quando você começa a sentir uma dorzinha, principalmente, o primeiro lugar que o pessoal sente na maioria dos exercícios é a lombar. Muita gente reclama, pô, tô com uma dorzinha na lombar. Isso aí já é um processo, ó, de muito tempo que já vem se acumulando. Então, assim, a execução ruim é um dos piores erros que você pode cometer. Como é que você corrige a execução ruim? Vai fazer um exercício, principalmente os básicos. Vai lá só a barra, aquece, certo? O aquecimento, por exemplo, se você vai fazer um agachamento com 100 quilos, 100 quilos não, porque 100 quilos, o pessoal que está começando não faz agachamento com 100 quilos. O pessoal que está começando faz agachamento com 20 quilos de cada lado e já está pesado. Então você vai lá, ó, só a barra, os 5 quilos de cada lado, vai lá, faz devagar. Outra dica que eu dou para vocês, filmem o exercício. Você que está começando, filma o exercício. Vai lá, bota o celular de lado, filma de lado, certo? Faz o exercício. Depois você vai lá, assiste, vê onde é que você está errando, vê se está descendo o quadril muito, se o joelho não tá acompanhando. Outra coisa, um mito que as pessoas têm, principalmente em relação ao agachamento, que o joelho não pode passar da ponta do pé. Pode sim. Se você tiver mobilidade suficiente para o joelho passar da ponta do pé, pode passar tranquilamente. Beleza? Hoje eu não treino sem passar o joelho da ponta do pé. Se não passar, alguma coisa está errada. Por quê? Porque eu sempre faço treino de mobilidade antes, faço um aquecimento, certo? Então, erro muito comum é execução ruim. Então, quais são as dicas para você que treina sozinho? Filme seu exercício de lado, depois vai lá. O YouTube está aí acessível. Aqui na página também, lá no IGTV, tem um vídeo, pelo menos dos exercícios básicos, tem lá a correção, a filmagem de frente e de lado, agachamento, levantamento terra, supino, remada. Se tiver dúvida, vai lá, dá uma olhada, certo? Então, qual é a dica que eu dou pra você? Pega uma carguinha leve, peso leve, bem leve, se precisar só a barra, pega só a barra, faz o exercício, filma de lado, depois vai lá, procura, pode vir aqui no IGTV, olha o exercício, vê o que é que tá de diferente, vê o que é que você pode corrigir, certo? Ativação do core, muito importante para a estabilização de todo o tronco, certo? Manter o core, ó, ativo. E aqui, essa questão do core ativo, vem um erro muito comum que eu vejo a galera que é nova de academia e que é fã de bodybuilding, tá lá treinando, fazendo treino com peso leve, com cinto de musculação preso na cintura. Tá errado, porque o cinto ele vai substituir a ativação consciente que você vai fazer da musculatura da região abdominal, que vai dar estabilidade a seu tronco. Tranquilo? E aí, irmão? É isso, irmão. Imagine você perder o equilíbrio com a carga muito alta, o risco que você tem de uma lesão, entendeu? Então, assim, é muito importante que você vá fazendo esse trabalho de consciência corporal com a carga mais leve. E a carga mais leve, uma das funções dela é essa, é justamente a gente trabalhar a questão da coordenação, para quando a gente trabalhar com cargas mais altas, essa parte já não ser uma preocupação pra gente. Eu não preciso mais me preocupar se eu tô ativando o meu corpo. Eu já sei onde eu tô ativando, o que é que eu preciso ativar, certo? Minha única preocupação ali é realizar o movimento, contrair e alongar o músculo, somente, beleza? Essa parte da consciência muscular a gente vai criar naquele período de base em que as cargas baixas vão ser essenciais para a gente criar essa consciência. Então, um erro muito comum é você não se preocupar com a execução, principalmente quando os pesos estão leves, porque tá tudo muito fácil quando o peso é leve. E quando o peso sobe, a gente sente falta ou a gente acaba acontecendo algo pior, que é uma lesão.
beleza? E aí eu friso mais uma vez essa questão do uso do cinto de musculação nas academias, principalmente pelos novatos, a galera que é fã de bodybuilding, que acha bonito fazer todo tipo de exercício usando o cinto de musculação. Eu não aconselho. O cinto de musculação ele vai fazer uma compressão ali e vai fazer uma estabilização do seu tronco ali, principalmente dessa região aqui pélvica, por compressão. Beleza? Por compressão. Mas não é uma ativação muscular consciente, que é o que você precisa para todos os exercícios. É isso, irmão. Você naturalmente já tem uma sobrecarga muito grande, principalmente nessa articulação do joelho, por conta de correr maratona, né? Então, assim, até a questão do treinar, do seu tipo de treino, tem que ser um treino um pouco diferenciado, porque você não pode estar buscando tanto a questão da hipertrofia, né? No caso de crescer demais, porque isso prejudica na questão da resistência, né? Você precisa de muita resistência aeróbica e quanto mais peso você tem também é ruim, né? Mas não significa que você não precisa fazer o fortalecimento. O fortalecimento é essencial. E aí o treino de força é muito interessante para você, certo? O treino de força é muito interessante porque você trabalha essa questão da força muscular, da resistência muscular e da resistência aeróbica, lógico, porque o cara que corre maratona eu admiro, porque eu realmente correr 15 quilômetros para mim é fora de cogitação. Imagine correr 21, 42. Então, essa questão da execução ruim. Esses foram os 5 pontos iniciais aqui que deram origem à primeira postagem sobre os erros mais comuns de academia. E agora a gente vai entrar nas outras coisas, que são coisas que eu fui pontuando. Esses 2 dias na academia eu ficava olhando todo mundo aí, eu me inspirei um monte de gente, porque eu vi um monte de gente treinando errado. Beleza? Em relação ao treino aqui, essa outra questão que eu vou falar aqui foi por conta de uma caixinha de pergunta que eu fiz em relação ao levantamento terra. Algumas pessoas que responderam que não estavam fazendo levantamento terra responderam por N motivos. Algumas falaram que tinham problema de lesão, outros falaram que tinham medo de fazer, outros falaram que não conseguiam fazer, que não tinham segurança de fazer, etc e tal. Então assim, isso cai em um dos grandes mitos que a gente encontra na academia, principalmente pelos iniciantes. Eles veem o levantamento terra, principalmente. Eu vou bater no levantamento terra porque ele é o principal vilão dos iniciantes. Eu vou dizer vilão assim porque quando eles olham o levantamento terra, eles acham que é um exercício avançado. Um exercício muito avançado e que iniciantes não deveriam fazer. Mas muito pelo contrário. Quanto antes você aprender, quanto antes você começar a fazer esses exercícios básicos, principalmente o levantamento terra e agachamento, melhor para você. O levantamento terra ele vai lhe dar uma consciência muscular, uma consciência corporal muito boa que você vai usar em todos os outros exercícios. A questão da estabilização, de utilizar essa consciência para ativar todo o seu corpo, porque o levantamento terra ele vai usar todos os músculos do seu corpo. Então assim, desculpa. O medo de realizar alguns exercícios, e eu uso como exemplo o levantamento terra, é um dos grandes erros dos iniciantes. E que esse erro aqui não está neles. Esse erro às vezes está em muitos instrutores de academia que não passam o exercício. Não passam porque ou não aprenderam na faculdade, ou porque não treinam, e por não treinar eles não sabem nem mostrar como é que faz. E aí por não fazer, por não saber ensinar, eles acabam colocando um medo na cabeça do praticante, e o cara entra na academia com medo de fazer um exercício simples como o levantamento terra. Porque ele simplesmente não aprendeu a fazer, porque eles simplesmente colocaram na cabeça dele de que é um exercício avançado, de que é um exercício difícil, e não é. Certo? Então, começou na academia, não tenha medo nenhum de fazer exercício. O que você tem que ter é certeza de que está fazendo corretamente. Aí você vai ter fontes para buscar. Para quem não sabe fazer o levantamento terra, no IGTV aí tem também um videozinho, dá uma olhada lá, um tutorialzinho básico, certo? Sobre levantamento terra. E se tiver dúvida também, pode me procurar, pode me perguntar, que eu ajudo. Tranquilo? Vamos lá. Esse outro erro aqui é um erro muito comum aqui que eu vejo, principalmente para a galera que chega na academia um pouquinho acima do peso. E aqui eu vou falar agora especificamente o pessoal que chega na academia um pouquinho acima do peso e que está buscando emagrecimento, está buscando melhorar a composição corporal, dar uma melhorada na estética. Tranquilo? Primeiro, achar que musculação não emagrece. E aí o cara vai pra academia só fazer esteira.
O cara vai pra academia ficar 1 hora na esteira, 1 hora na bicicleta, 1 hora no elíptico e espera dar o tempo da aula de spinning para fazer spinning também lá. Beleza? Qual o maior erro disso? Vocês têm que entender, quem está começando na academia e está buscando também perder um pouco de gordura, que a musculação, ela, além de aumentar seu gasto calórico, ela desenvolve o processo, ela estimula o processo de ganho de massa muscular através da hipertrofia, e esse processo, por si só, faz com que você potencialize também a queima de gordura. Então acontece a questão da mudança da composição corporal. É aquela coisa do cara da mulher que quer emagrecer, do cara que quer emagrecer e fica viciado em olhar a balança e não vê o peso cair. E todo mundo fica dizendo, você tem que correr, você tem que caminhar, porque seu peso não está caindo. O que está acontecendo, na verdade, é que você está mudando essa composição corporal, você está ganhando massa muscular e perdendo gordura, consequentemente seu peso ele acaba não oscilando tanto a princípio. E aí você tem a impressão de que você não está perdendo peso, mas você pode perceber que você está perdendo medida, a roupa que estava apertada já não está tão apertada, uma camisa, uma bermuda, vai começando a se encaixar melhor no seu corpo, você visualmente começa a se olhar no espelho e começa a ver um pouco de mudança, mas você ainda tem aquela resistência de olhar para a balança, não ver e mudar tanto e achar que não está surtindo efeito e achar que musculação não está fazendo efeito e que o negócio é você fazer cardio e comer pouco, certo? Então aprendam, musculação é excelente para emagrecimento, porque ela ajuda você a ganhar massa muscular e a perder gordura, tranquilo? E aí vem outra coisa que já me perguntaram algumas vezes em relação a EJ. Ah, o EJ é melhor? Eu faço EJ, eu tô querendo fazer um cut, eu tô querendo perder peso, o que é que eu faço? Pessoal, o pessoal gosta do EJ simplesmente porque os caras que são grandões, eles não gostam de correr, tá ligado? Não significa que seja melhor, não significa que seja pior. É um aeróbico de baixa intensidade, certo? Aí o pessoal fala assim, ah, mas o AEJ queima mais gordura. Não, o AEJ ele oxida mais gordura para usar ela como combustível durante a atividade. Mas ao longo do dia, se você tiver uma ingestão calórica maior do que aquilo que você gastou, você vai ganhar peso do mesmo jeito, certo? Então tanto faz se você faz o AEJ de manhã, porque você trabalha cedo, você prefere acordar cedo e fazer um AEJ, ou tanto faz se você prefere correr à noite, porque você estuda, trabalha, etc e tal, assim. Então a escolha do cardio, ela vai estar relacionada a sua satisfação pessoal, o que você mais gosta de fazer. Não está associado a cardio X é melhor para isso, cardio A é melhor para aquilo, não. O cardio está ligado à satisfação pessoal. Você vai fazer o que te dá prazer. Se você gosta de pedalar, pedale. Se você gosta de correr, corra. Se você gosta de nadar, nade. Lembre somente de ter uma boa ingestão calórica, porque, consequentemente, algumas atividades dessas aumentam muito o seu gasto calórico. E dependendo do seu objetivo de perder ou ganhar, você tem que alinhar também a questão do descanso, do treino de musculação. Mas a escolha do cardio é indiferente. Tranquilo? Vai do que você mais gosta de fazer. Ó, esse erro aqui, eu anotei ele aqui porque quando eu terminar essa parte daqui dos erros mais comuns em relação ao treino, eu vou entrar em alguns erros comuns em relação à alimentação, que o pessoal comete. Mas esse erro aqui, ele vai estar mais ou menos numa transição ali. Quem começa na academia, seja lá para ganhar massa muscular, ou até a pessoa que quer perder um pouquinho de gordura, que chegou um pouquinho acima do peso, ou aquela galera que é falsa magro, tem braço fino, perna fina, mas tem barriga. Então assim, qual é um erro muito comum que essas pessoas cometem? Não tem paciência. Ficam mudando de treino toda hora, muda de treino, tá fazendo um treino essa semana, semana que vem já tá com um treino diferente, na outra semana já mudou o treino, já tá fazendo uma coisa diferente na dieta, e você não dá tempo de você perceber se aquilo ali está realmente alinhado e está fazendo efeito para o seu objetivo ou não. Então assim, a falta de paciência, essa mudança muito de treino, mudança muito de estratégia da dieta, ela acaba prejudicando a sua constância. Você só consegue observar se uma estratégia está funcionando em você se você passa um determinado tempo fazendo aquela estratégia para ver como é que seu corpo responde. Certo? Então, aquela coisa assim de eu não posso ficar fazendo muito tempo o mesmo treino porque senão meu corpo vai acostumar. Não.
O que você não pode fazer é passar muito tempo dando o mesmo tipo de estímulo. Você nunca altera a quantidade de série, você nunca altera a carga, você sempre está mantendo o volume e intensidade iguais. Isso é ruim. Mas manter o mesmo treino, os mesmos exercícios na mesma ordem não tem problema nenhum, desde que você varie estímulo. A mesma coisa vai servir para dieta. Não adianta essa semana você estar fazendo uma estratégia de dieta, semana que vem fazendo outra, na outra semana fazendo outra. Você não consegue ter constância e você não consegue observar a responsividade do seu corpo a aquele tipo de estratégia. Então, qual é esse erro muito comum? A falta de paciência em esperar e analisar se aquela estratégia está alinhada com o seu objetivo. E aí você fica mudando o tempo todo, fazendo 1000 tipos de treino, 1000 tipos de dieta, 1000 tipos de estratégia. Essa semana você está fazendo aquela dica que aquele blogueiro ensinou. Semana que vem você está fazendo aquele treino que você viu no YouTube. Na outra semana você está fazendo aquela variação que você viu no Instagram. E no fim das contas você está um Frankenstein da academia. Você não tem nada bem definido e individualizado para você. Você não sabe exatamente como é que seu corpo funciona. Você fica sempre fazendo uma cópia de alguém. Beleza? Então não cometam esse erro, certo? De estar sempre copiando, de não ter constância e de querer as coisas rápidas. Não vem rápido. Dificuldade na dieta. Velho, eu tenho o mesmo problema. Eu gosto muito de treinar. Eu gosto de treinar. Eu treino, tá no automático. Eu fico mal-humorado. Minha esposa sempre fala que quando eu me programo para treinar e eu não treino, ela percebe porque eu fico mal-humorado. Mas assim, dieta eu sou um pouco resistente porque eu sou um cupim, tá ligado? Eu volto em mim, eu gosto de estar comendo um doce, gosto de estar comendo um açaí. E aí eu tenho que ficar buscando estratégias pra me esquivar. Mas eu nem sempre me esquivo. Às vezes eu tô com muita vontade de tomar açaí, eu vou lá e empurro açaí. Tá ligado? Não tem muita besteira não, mas meu karma é a dieta. Eu também, volta e meia, tenho dificuldadezinha em fazer dieta. Como bem, como boa proteína, boa quantidade de proteína, mas a dieta ainda é um karmazinho na minha vida. Eu tava até ontem assistindo a live do meu médico, né? Gilberto, que ele é nutrólogo, e aí ele tava falando justamente sobre dieta. Aí eu comentei e falei, rapaz, a dificuldade pra mim é justamente a questão da dieta, velho. Gosto de treinar, mas a dieta às vezes pega no meu pé. Então vamos lá. Fazendo essa transição aqui entre treino e dieta, a gente vai entrar aqui numa coisa chamada... Não, isso aqui eu vou falar daqui a pouco. Que isso aqui foi uma pergunta da caixinha. Vamos lá. Em relação à dieta, qual é que é esse erro muito comum aqui que eu observo? A galera às vezes se apega muito naquela coisa da refeição pré-treino. Ah, qual é a melhor refeição pré-treino? Ô, pessoal, seu corpo, numa atividade tipo musculação, a fonte principal energética que ela vai usar é o carboidrato, certo? Não significa dizer que você vai usar o carboidrato que você ingeriu meia hora, 1 hora atrás, certo? O que acontece? Basicamente, para uma atividade de alta intensidade como é a musculação, você vai utilizar o estoque de glicogênio que está no seu corpo. Esse glicogênio leva de 4 a 6 horas para ser armazenado no músculo, ou seja, o que você comeu 4 a 6 horas antes é realmente a sua refeição pré-treino. Ah, mas eu treino de manhã, então sua refeição pré-treino foi o que você comeu à noite. Foi essa refeição que abasteceu o estoque de glicogênio do seu corpo para poder suportar o treino. Por isso que muita gente se dá bem treinando em jejum. Eu sou uma dessas pessoas. Outras pessoas não se dão bem. Pode ser por uma questão psicológica, você não se sente bem, certo? E aí você se sente melhor treinando, fazendo uma refeição sólida 1 hora, 2 horas antes, tranquilo? Mas não significa dizer que o fato de você fazer uma refeição 1 hora antes do treino, especificamente está usando aquela comida ali, aquele substrato para poder te dar energia para o treino, porque não é. Beleza? E aí, vamos lá. Ó, o outro ponto aqui que eu ia falar é em relação à questão do hormônio, mas eu vou deixar isso aqui por último, porque é um assunto um pouquinho mais tabu para a maioria da galera. Eu vou entrar aqui na questão das perguntas que o pessoal deixou nas caixinhas, certo? A primeira pergunta foi a seguinte. Fala um pouco mais sobre descanso entre séries. O seguinte, descanso entre séries, existem alguns estudos já bem consolidados. A ciência ela tem focado muito nessa questão de trabalhar um pouco do que é prático, do que é feito na prática,
e do que é que a ciência consegue ter algum tipo de comprovação. Apesar de que a ciência ela conclui, ela nunca comprova porque está sempre mudando alguma coisa. Mas o que a gente tem hoje de sólido em relação a descanso entre as séries é o seguinte, que descansar entre 90 segundos a 3 minutos, ou seja, de 1 minuto, 60, minto, entre 60 segundos a 3 minutos é um intervalo considerado excelente para a maioria das pessoas, certo? Em treinos mais pesados, exercícios mais pesados, como agachamento, levantamento terra, eu particularmente chego a descansar 2,5, 3 minutos, já cheguei a descansar 3,5, 4, certo? Isso é muito relativo, isso é muito individual. O que é que eu, particularmente, que tenho a linha de trabalhar com cargas mais altas, condeno? É você trabalhar com descansos muito curtos, 30 segundos, 45 segundos, com carga leve, buscando queimação muscular. É um tipo de treino que eu não gosto de fazer e é um tipo de treino que, cientificamente falando, você gasta muito tempo, você precisa fazer muitas repetições, você desgasta demais seu corpo e você não tem o mesmo resultado estético, esteticamente falando, o resultado físico, o visual de quem treina com mais peso, quem treina com mais carga. Você consegue um visual muscular muito mais bonito. Quem acompanhou o último Olímpia viu aí não vou dizer treta, né? Mas a polêmica que rolou entre o Regan Grimes e o Rafael Brandão. Rafael Brandão estava treinando com Flex Lewis, um cara que tem uma linha de treino, cargas altas, de intensidade. E o Regan Grimes estava fazendo um treino um pouco mais, não vou dizer leve, porque um cara daquele tipo não treina leve, mas assim, em comparação aos outros, ele estava fazendo um treino com descansos curtos, utilizando o que a gente chama de densidade, né? Que é trabalhar com muito volume e tempo reduzido. E a grande polêmica foi, o Rafael Brandão estava com um aspecto muscular muito mais denso, muito mais empedrado do que o Regan Grimes. E os dois eram do mesmo treinador, que é o Chris Aceto, né? Então assim, isso levantou mais ainda a questão da polêmica do descanso entre as séries. O descanso entre as séries proporcional à questão da intensidade que você está trabalhando é essencial. E aí, no caso dos menos experientes na academia, eu não indico fazer esse tipo de intervalo de descanso, que é o intervalo de descanso autossugerido, que hoje a ciência, e tem um brasileiro que defende muito isso, que é o Belmiro, né? O professor Belmiro de Sales. Ele tem um estudo muito bom sobre descanso autossugerido, mas ele deixa a ressalva no final do estudo dele que esse descanso autossugerido que é o quê? Você descansar de acordo com o que você já conhece do seu corpo. Você se sente bem para retomar a segunda série, terceira série, você vai lá e faz. O problema disso é que exige um controle, uma consciência corporal muito grande para que você não descanse nem muito pouco, nem você acabe passando demais, se distraindo e deixando o tempo passar. Então o conselho que eu dou para o pessoal que tem menos experiência na academia é o seguinte: cronometrem o descanso de vocês e vejam como é que está a resposta. Comecem ali com... Eu não indico que vocês treinem abaixo de 1 minuto, certo? Abaixo de 1 minuto eu não indico que vocês descansem. Treinem não, desculpa, descansem. Tentem trabalhar no mínimo com 1 minuto. À medida que vocês forem aumentando a intensidade, vão aumentando também esse descanso e vão vendo como é que o corpo vai respondendo. Se você descansou, por exemplo, 1,5 e você viu que você não conseguiu manter a intensidade, você não conseguiu manter aquela zona de repetição, na próxima série você descansa 2 ou 1,45 e vê como é que seu corpo responde, certo? Não tenham medo de descansar, porque esse descanso aí, ele está restabelecendo o estoque energético, o estoque de substrato energético que vai lhe dar justamente capacidade de manter a intensidade do treino, certo? Esse estoque aí, completamente, ele se restabelece de 2 a 3 minutos, certo? Então, assim, não tenham medo de descansar, pode descansar tranquilo. Vocês vão ver muita gente na academia achando que o treino é bom porque a pessoa sai cansada, porque a pessoa sai dolorida, porque a pessoa fica no outro dia sem poder andar direito. Então, assim, vai chegar a determinado momento do seu treino que você vai adotar esse tipo de estratégia? Vai. Não significa que ela tenha que ser, ela não pode ser a base do seu treino, certo? A base do seu treino não pode ser esse descanso curto, não pode ser intensidade baixa, não pode ser sempre falha, não pode ser sempre pump. Procure fazer o básico, que é treinar com intensidade de moderada a alta e dar o descanso proporcional para que você consiga manter a intensidade em todas as séries. Tranquilo? Não adianta você começar muito pesado
e depois ir caindo o rendimento, porque além de você não estar conseguindo dar o estímulo necessário para seu músculo sinalizar a hipertrofia, o que acontece? Você está estimulando também o dano muscular acentuado, que isso vai ser ruim para a sua recuperação. Tranquilo? Então, assim, tenham em mente que o descanso proporcional à intensidade que você está trabalhando é o que vai otimizar seu resultado, é o que vai tornar seu resultado consistente. Beleza? E uma segunda pergunta aqui em relação ao treino foi o seguinte: aeróbico antes ou depois do treino, em relação à esteira? Pessoal, aqui vai cair na mesma coisa do AJ, né? Você vai fazer o cardio que melhor lhe agradar. Se é bicicleta, se é esteira, se é elíptico, se é uma corridinha na rua. Isso aí o que vai dizer é o que você gosta de fazer. Em relação a ser antes ou depois do treino, isso aí vai estar ligado ao seu objetivo. Se seu objetivo principal for ganho de massa muscular, for hipertrofia, musculação vai estar sempre em primeiro lugar. Sempre. E eu arrisco dizer que se for emagrecimento também. Eu acredito que você deve focar primeiro na musculação, sinalizar as vias hipertróficas primeiro, porque o ganho de massa muscular vai ajudar na perda de gordura também, além do gasto calórico. Tem a questão de que você melhora sua composição corporal quando você melhora sua quantidade de massa muscular. E você fazer o aeróbico antes, caso seu interesse seja melhorar sua capacidade cardiorrespiratória. Certo? Você não está treinando para ganhar massa muscular, você está treinando ali só para fazer uma questão de fortalecimento. Digamos que você seja um cara que sua atividade principal é corrida, você gosta de correr. Mas você sabe que se você só correr, só ficar fazendo corrida, fisicamente, visualmente, você vai ter aquele aspecto que a gente chama de flat, né? Que é aquele cara magro, mas que você vê que o músculo não tá colado na pele, sabe? Aquele aspecto meio mole que a musculação vai te dar. Então, como complemento, você vai e faz musculação. Então, se seu interesse é esse, melhorar sua capacidade cardiorrespiratória, você faz sua atividade cardio primeiro, ou no turno oposto, ou antes, e depois vai para a academia e faz seu treino de musculação como forma complementar. Mas se o objetivo principal for o ganho de massa muscular, for hipertrofia, musculação sempre em primeiro lugar. Beleza? E aqui a gente encerra as perguntas em relação ao treino. Tem duas perguntinhas aqui em relação à alimentação. A primeira é a seguinte aqui: carbo alto ou proteína e gordura alta, estilo old school? Isso aí vai estar ligado muito à estratégia e a seu objetivo, certo? Se você está naquela fase de ganho de massa muscular, o famoso off, né, ou booking, eu indico que você, além de estar com o treino no seu máximo ali no talo, que você tenha carbo alto para você poder ter substrato energético para suportar aquela intensidade de treino. Então, com certeza, numa fase de ganho de massa muscular, numa fase de off-season ali de booking, carbo alto. Sem dúvida. Mas, considerando que você está em outra fase, que você está, por exemplo, num coaching, que você está querendo perder gordura ali, é natural que você vá reduzindo um pouquinho o carbo. Eu não gosto muito de zerar, eu não acho legal zerar. Eu não gosto de zerar carbo, então não aconselho. A não ser que seja uma estratégia um pouco mais extrema, mas para o cara que vive de lifestyle, que está ali, não está fazendo preparação para nenhum tipo de competição, eu acho que vale muito mais você prolongar um pouquinho esse período de perda e fazendo reduções suaves no carbo do que você fazer zero carbo. Eu não acho legal. E aí, nessa fase que você está reduzindo o carbo, você vai aumentando proteína e gordura. Sem problema. Não significa que eles sejam antagônicos, que você só possa fazer um, só possa fazer outro, não. Você vai fazer o que está mais alinhado com sua estratégia no momento, com seu objetivo. Se você quer crescer, se você está com um treino pesado, no talo mesmo ali, você vai precisar de substrato energético, você vai jogar o carbo lá em cima mesmo. E se você está numa fase que você está precisando perder, você vai reduzir um pouquinho aquele carbo e você pode compensar aumentando proteína e gordura. Beleza? Não significa que... Inclusive na old school, apesar dos caras gostarem muito de proteína e gordura, eles também fazem ingestão de carbo. É porque assim, a dieta dos caras era realmente limpa, né? Tem até um documentário que Arnold fala que em determinadas fases
do treino eles saíam da academia e iam comer torta de maçã e ia tomar pote de sorvete. Tá ligado? Então, sim, a estratégia dietética vai estar muito alinhada com o seu objetivo no momento. A outra pergunta aqui, eu tô olhando para baixo aqui porque eu tô riscando, viu, galera? A outra pergunta aqui é sobre catabolismo. Pô, catabolismo, assim, quando se fala em catabolismo, principalmente a galera que tem pouco tempo de academia, chega a tomar um susto, né? Fica assim meio assombrado com a palavra catabolismo. E aí vem aquela coisa de comer de 3 em 3 horas, e vem aquela coisa ali de que toda refeição tem que ter proteína. Então assim, vamos tirar um dos mitos. O primeiro mito é o seguinte: o que é catabolismo? Meu corpo agora está catabolizando, o seu tá. Catabolismo é um processo que ele ocorre ao longo das 24 horas do seu dia. E o que a gente chama de metabolismo, meu metabolismo é acelerado, meu metabolismo é lento. O metabolismo é o produto do anabolismo versus catabolismo. Durante o dia todo a gente está anabolizando e catabolizando, construindo e destruindo. E o resultado disso aí é o metabolismo. Então assim, não precisa ter medo do catabolismo. O que importa é que ao final do dia você tenha anabolizado mais do que catabolizado. Só isso. É o que a gente fala da questão de que ao final do dia você tem que ter ficado em déficit calórico se você quiser emagrecer. E se você quiser ganhos acentuados de massa muscular, você tem que estar em superávit calórico. Então assim, o que vai importar realmente é o que você faz, o seu saldo ao final do dia. Para quem faz, por exemplo, dieta de ciclo de carboidrato, às vezes não é nem ao final do dia que conta, é ao final da semana. Você conta ali a caloria... Desculpa. Você conta a caloria ali de um dia, multiplica por 7 e divide ali no carbo alto, carbo baixo, entendeu? Então assim, essa questão do catabolismo não é algo que você precisa se preocupar quando ouve a palavra catabolismo. Isso aí é um processo cíclico, tranquilo? Então, relaxe quando se fala em catabolismo. E aquela coisa de comer em 3 em 3 horas, isso aí tem muito a ver da estratégia. Alguém que precisava comer muito, precisou fracionar as refeições e comer de 3 em 3 horas para não comer muito volume. É uma estratégia, entendeu? Pode ser que você esteja numa fase que você precisa comer demais e que é mais interessante para você fracionar suas refeições e comer mais vezes ao longo do dia, em menor volume, para você não se sentir muito cheio. E aí talvez você acabe comendo coincidentemente de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas. Você fez uma refeição e a fome bateu, você vai comer no intervalo menor, intervalo maior, entendeu? Não existe uma regra para isso não. A gente vê aí caras que fazem 2 refeições ao dia. Eu acompanho muitos caras que gostam do bodybuilding, principalmente do lifestyle. Eu acompanho muito atleta, eu gosto muito de acompanhar a rotina de atleta, mas eu gosto muito mais de acompanhar a rotina dos caras da lifestyle. E aí um cara que eu acompanho, que eu gosto muito, é o Vitor Capial. E o Vitor Capial hoje, ele faz 4 refeições. Eu não sei se ele mudou, mas há algum tempo atrás a estratégia dele eram 4 refeições diárias, com um volume considerável. Se bem que Vitor Capial é fora da curva, ele tem uma genética diferenciada, ele não é referência para nenhum mortal, né? Mas assim, é um exemplo. E tem outro cara também, que é um treinador, mas que não compete. Ele vive da lifestyle, que é o Romero, do método holandês. Ele, determinadas estratégias, ele faz 1 refeição ao dia, 2 refeições ao dia de 1.800 calorias cada uma, entendeu? Então é muito relativo essa questão de comer em 3 em 3 horas, de vai catabolizar, de não vai catabolizar. Eu tenho que ter proteína em todas as refeições. O ideal é que você tenha proteína em pelo menos umas 4 refeições. Se você faz 4 refeições, é ideal que você tenha proteína em todas. Mas se você faz 6, 5, 6, não necessariamente você precisa ter proteína em todas. Beleza? Vamos lá. Aqui, chegamos aqui no último tópico que eu queria abordar, que é justamente esse tópico sobre uso de hormônio. Não vou me estender nesse tópico, eu vou estar só passando aqui a minha opinião breve aqui sobre o assunto, tranquilo? Que é o seguinte: pessoal que tem pouca experiência, que é iniciante na academia, tem aquela ilusão de que quanto mais ele usar de hormônio, ou quanto antes ele usar hormônio, mais rápido ele vai chegar no shape que ele quer. Não é assim que funciona. Pelo menos não é assim que deveria funcionar. Eu não vou dizer que não é assim que funciona, porque a realidade é que a maioria da galera faz uso sem ter construído uma base primeiro.
Então, qual é o conselho que eu dou? Não faça nada em relação ao hormônio. Primeiro, se você é iniciante, você não devia estar procurando saber sobre isso. E segundo, só para você ter conhecimento, não tente colocar a cereja antes de você fazer o bolo, certo? O esteroide, ele vai potencializar os seus ganhos? Vai. Eu não vou ser hipócrita de dizer que não vai. Vai sim. O problema é, se você não tiver uma base sólida que sustente aquele uso, se você não for consistente no treino, se você não for consistente na dieta, se você já não tiver bastante tempo ali de treino e de alimentação, construindo uma base ali no seu corpo, aquele anabolizante ali ele vai entrar, mas ele não vai fazer 10% do que ele poderia fazer se você tivesse uma base sólida de treino e de dieta para poder ele potencializar esses ganhos. Aí o que acontece? O cara ele não tem uma base consistente, ele não construiu uma base consistente de treino e de dieta, e ele quer compensar o treino ruim e a dieta ruim usando esteroide. Esse é o grande problema. E o segundo problema no uso de esteroide é que quando você não tem essa base e você vai fazer o uso, o pouco que você usa não faria efeito. O que é que você faz? Aumenta a dose está pouca. E aí o cara que, por exemplo, que tem uma base sólida, que usa um pouquinho e que tem muito resultado, ele vai se dar muito melhor do que o cara que não tem uma base consistente de treino, de dieta, que acha que o anabolizante vai compensar um treino e uma dieta ruim, ele não vai ter efeito, vai aumentar a dose. Aumenta a dose, tem o quê? Colateral. Aí o cara diz o quê? Não tomo mais, eu não indico que tome porque faz mal, porque o cara usou e teve acne, o cara usou e caiu o cabelo, o cara usou e ficou com o fígado desbagaçado, entendeu? Então o conselho que eu dou pra vocês é: anabolizante não compensa treino e dieta ruim, certo? Não compensa. Vocês têm que ter uma base sólida construída de treino, de dieta, de constância, antes de você pensar em fazer uso. Então, assim, o pessoal que chegou agora na academia, procurem aprender a fazer a execução do exercício correta, procure ganhar força, procure progredir carga, procure se alimentar bem, procure conhecer como é que seu corpo responde a cada estímulo, a dose e resposta de cada coisa. E quando você estiver se sentindo seguro em relação ao treino e à dieta, quando você tiver construído essa base sólida, eu particularmente levei 4 anos mais ou menos, e ainda assim hoje eu achei até pouco, tá ligado? Achei até pouco, mas levei 4 mais ou menos anos, até procurar um médico para poder fazer o uso. E quando cheguei lá, ele cozinhou mais 6 meses, fazendo exame frequente, vendo como é que estava meu treino. Eu chegava lá com o resultado do exame, e ele falava assim: ó, conversa com seu treinador, você aguenta um pouquinho mais de treino. Conversa com seu nutricionista, faça isso, tal. Aí nessa época eu já estava mexendo na minha própria dieta, né? Mexia, tal. Ele, ó, seu treino pode aumentar o volume, aguenta mais. Depois de 6, 7 meses que eu comecei a fazer uso de hormônio. Beleza? Mas é um conselho que eu dou a vocês: anabolizante não compensa treino ruim. Tranquilo? Pessoal, falta 1 minuto aí para finalizar a live, beleza? Eu vou deixar salva no IGTV. E eu espero que eu tenha conseguido tirar algumas dúvidas, desconstruído alguns mitos. Era o objetivo justamente dessa live. Valeu? E quem tiver dúvida, vai lá no Insta, vai lá no direct, deixa a dúvida, manda pergunta. Eu vou deixar a caixinha aberta aí, depois dessa live, para quem teve alguma dúvida sobre algum ponto da live, para esclarecer. Então é isso, valeu, tamo junto, fui!